Sejam bem-vindos, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Lembrando a vocês que vamos curtir, compartilhar esse vídeo, vamos falar com os amigos. Quanto mais nós estamos fazendo um movimento para que esse vídeo chegue a mais pessoas, estamos também auxiliando aquele que muitas vezes está passando pelo processo do que nós estamos trazendo aqui para refletirmos em nós mesmos. Hoje eu trouxe para nós falar um pouco sobre o medo. O que o medo nos impede de fazer? Ou o que o medo nos protege para que nós tomemos a decisão e a atitude de proteção. Então, eu hoje trago para nós esse momento de falarmos um pouquinho sobre o medo. Todos nós temos medo. Todos nós, de alguma forma, temos medo de algo. Temos medo da dor, temos medo de perder alguém, temos medo do desemprego, temos medo de cobra, de avião, temos medo de elevador, temos medo de ser julgado pelo outro, temos medo de nos expor. Muitos medos fazem parte da nossa vida, de todos nós, de uma maneira ou de outra, de uma forma mais intensa ou não. Porém, o medo faz parte da existência humana. Precisamos somente identificar e saber equilibrar a sensação do medo na nossa vida, para que o medo não nos impeça de seguir, de tomar atitudes, de transformar algo em nossa vida. Então eu hoje convido a vocês para que consigam estar olhando agora para dentro de vocês e começar a pontuar quais são os meus medos. Até onde eu me sinto incapaz de fazer algo por medo. Porque o medo, ele também está atrelado à nossa autoestima. E como é o meu propósito aqui, estar falando sobre o autoconhecimento, trazendo para nós a consciência de precisamos ter uma autoestima boa. E para isso, precisamos descascar aquela cebola, retirar partes de nós que simplesmente nos impedem de seguir por um caminho melhor. E quando falamos do medo, eu trago sempre aquele pensamento. Sim, o medo faz parte de nós e de alguma forma ele é muito bom. Temos o medo de animais selvagens. Se identificamos em uma caminhada que estamos fazendo, de repente uma cobra no caminho, nós vamos parar, nós vamos simplesmente sentir a sensação do medo, vamos parar para que essa cobra possa sair do nosso caminho, para que nós possamos continuar a seguir. Ou muitas vezes nós evitamos passar por determinado lugar porque sabemos que ali tem algo que vai muitas vezes nos causar dor, nos atacar. Então, com isso nós nos prevenimos, tomamos as precauções necessárias para que não estejamos entrando em um processo de dor e sofrimento. Então, o medo, sim, ele é necessário. Porém, nós precisamos identificar que o medo
em sua maioria, ele nos limita. E tudo aquilo que nos limita impede que nós possamos seguir em direção daquilo que desejamos. Então é importante identificarmos as nossas escolhas e estarmos seguindo em direção a ela, enfrentando os desafios. E todo desafio, ele tem ali uma pontinha de medo, porque tudo que é desafiador, ele está de alguma forma vindo de encontro à nossa, identificado por nós naquele momento como uma limitação. E essa limitação, ela está impregnada de alguma situação de medo. E é importante que nós possamos olhar para isso com carinho, né? Com bastante lucidez, até onde o medo está me impedindo de fazer algo. Porque quando sentimos medo, nós colocamos em torno de nós, na nossa grade de energia, uma informação de impedimento. E precisamos ir de encontro a isso. E muitas vezes a dor nos leva a superar os medos. Muitas vezes nós não enfrentamos algo porque nós temos o medo do desconhecido. Nós temos o medo do que vai vir ali na frente com a decisão que nós tomamos, que ainda é uma interrogação. E como nós não sabemos o que vem, nós temos o medo do desconhecido, muitas vezes nós acabamos escolhendo ficar na situação de dificuldade, de marasmo, de tristeza que nós estamos. Toda insegurança, ela está ligada ao medo. E a insegurança nos limita de seguir, porque a insegurança justamente nos mostra que não sabemos o que vem lá na frente. E aí paralisamos. Precisamos identificar que quando temos uma situação de dificuldade, que eu chamo de desafio, e não conseguimos enfrentar esse desafio pela limitação do medo, nós estamos em uma aparente zona de conforto. Por que que eu chamo de aparente? Porque toda zona de conforto é desconfortável. Sempre que acreditamos que estamos em um local onde nós já conhecemos e esse local traz para nós tristeza, mágoa, angústia, traz para nós doenças, traz para nós dificuldades, ou seja, desafios que trazem para nós limitações, isso não é uma zona de conforto. Isso é uma zona desconfortável, que precisamos sim enfrentar o medo que temos de sair daquilo que aparentemente está ali em uma maneira se apresentando para nós, uma forma que nós já conhecemos, mas precisamos enfrentar para sair daquilo. E quando a dor chega, quando a dor bate, quando o vento vem e derruba tudo, aí sim precisamos transformar. A dor muitas vezes faz com que nós sejamos obrigados a tomar atitudes e fazer a mudança necessária. Enfrentarmos o medo. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo de um casal que muitas vezes está num relacionamento doentio. Está num relacionamento onde está trazendo dor, desconforto, tristeza, mágoas, estão simplesmente se ferindo, porque esse casal não está mais vivenciando a mesma sintonia,
não está mais vivendo com amorosidade e respeito àquele relacionamento. Um dos dois já saiu daquela sintonia que eles estiveram no início do seu relacionamento, no caminhar até aqui, mas hoje já não se encontram mais falando a mesma língua, como nós falamos. Mas muitas vezes esse relacionamento se estende porque estão em um campo de conforto, que não é nada confortável. Estão vivendo e arrastando dor, estão se ferindo cada vez mais. E muitas vezes ferindo também as pessoas que estão em torno, as pessoas que estão de alguma forma interligadas a esse relacionamento. E pelo medo de enfrentar o futuro, pelo medo de tudo que vai se processar no movimento de ruptura, de desligar, de seguir em frente por caminhos diferentes, esse medo traz a estagnação. E quando vem a atitude de um dos dois, quando um dos dois nesse relacionamento resolve tomar a decisão, enfrentar o desafio de seguir em frente, mesmo sabendo que isso vai trazer dor, a dor que é gerada retira naquele momento essas pessoas do medo de saber o que virá pela frente. Faz com que tenham que enfrentar, ir de encontro a esse desafio. E na maioria das vezes, quando, ou na sua totalização até, quando se cura toda a dor que gerou essas atitudes, quando vem a cura dessa essência de alma, se percebe o quanto levou ao crescimento, à evolução, a novas oportunidades, a novos caminhos, aonde se constroem relacionamentos melhores, aonde se constrói um novo ser, mais íntegro com ele mesmo, mais leve no seu sentir. São situações que muitas vezes são sim desafios que precisam de uma dose maior de entrega, de escolhas, para que possam ser transformados. Mas é um medo que nós precisamos enfrentar para sair de um campo de dor que muitos casais arrastam anos e anos de um relacionamento doentio. E assim como esse exemplo, os medos que nós temos de situações das menores às maiores na nossa vida faz com que nós fiquemos reféns das situações que vivemos. Medos pequenos, como na realidade, muitas das vezes, prestar uma prova para um concurso público, porque eu tenho medo de enfrentar uma prova, de estar sendo avaliado. Eu tenho, na minha estima, uma visão muito baixa, muito pequena, de que eu não sou capaz. Então eu tenho medo de me inscrever, eu tenho medo de me colocar, porque é na realidade, lá na minha criança, eu tinha medo de ser exposto, eu tinha medo de estar prestando para o meu professor tudo aquilo o que eu aprendi, porque eu tinha medo de ser julgado, eu tinha medo da avaliação. E toda essa minha sensação de medo fazia com que me desse um branco na hora da prova
e eu esquecia tudo aquilo que eu estudei, porque o medo me traz a insegurança, o medo de estar sendo julgado. E aí eu simplesmente não trago leveza para minha alma, não trago para mim a minha autoestima, no sentido de que tudo bem, eu estou no processo de buscar mais e mais e mais para mim, através de conhecimento em todos os sentidos da vida. E aí eu vou me colocando, e aí eu vou lentamente tomando posições mais à frente para que eu possa estar enfrentando aquilo. Muitas vezes nós lidamos com pessoas com o medo do elevador. Eu tenho medo de subir no elevador porque ali eu tenho medo de me sentir sufocado em um local muito pequeno. Isso muitas vezes está ligado ao medo da morte. Isso muitas vezes está ligado ao medo de ficar sem o ar. Então eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo do elevador parar. E quando nós colocamos esse medo, o nosso cérebro entende que eu não sou capaz de enfrentar aquilo e ele simplesmente me limita. E quando nós estamos nesse processo de curar, de libertar esses nossos impedimentos, nós começamos a trazer para nós também o entendimento de que, sim, primeiro entender de que a morte é um processo da vida. Muitas vezes, subindo as escadas, 5, 10 andares, para não enfrentarmos um elevador, podemos ali levar um tombo, bater a cabeça e morrer. Mas na realidade, o medo é tudo aquilo que nós não enfrentamos, mas sabemos a sensação que vai nos dar quando estivermos enfrentando aquilo. E aí nós nos limitamos, nós trazemos para nós o impedimento de enfrentarmos. E quando trabalhamos em nós, temos alguns caminhos para trabalhar esses medos, o medo do elevador, o medo do avião, o medo do falar em público. Quando enfrentamos esses medos, nós vamos lentamente identificando que nós somos capazes de vencer os desafios e nós somos capazes de termos mais autoconfiança e seguirmos a nossa vida trazendo para nós mais leveza para nossa alma, porque somos capazes, sim, de fazer aquilo que decidirmos por nós. Quando pensamos que nós temos medo do julgamento do outro, quando trabalhamos em nós o porquê da insegurança, no sentido de estarmos sendo julgados pelo outro, também vamos compreendendo que, sim, quanto mais trazemos para nós o nosso auto-amor, quanto mais identificamos em nós que somos nós que precisamos olhar para nós com esse olhar de amorosidade e que quando temos a preocupação com o julgamento do outro, é porque temos em nós o auto-julgamento, tudo está dentro de nós, e quando nós vamos libertando, quando nós vamos retirando de nós o que nos impede de fazer algo, nós vamos abrindo dentro de nós espaço para colocarmos em nós o auto-amor, o alto valor, a autocapacidade, tudo isso que vai fazer com que nós consigamos seguir a estrada que resolvemos e escolhemos trilhar com mais capacidade, com mais poder, libertando os nossos medos, libertando as nossas dores e entendendo que podemos sim fazer tudo que nós quisermos,
podemos sim escolher e devemos escolher por nós, pela nossa leveza de alma. Hoje eu estou trazendo rapidamente para que nós possamos pensar um pouquinho e vamos pegar lá aquele caderno e vamos escrever quais são os nossos medos. Nós temos medo de quê? Vamos começar a identificar isso, porque nós vamos nos aprofundar no decorrer do tempo cada vez mais sobre os temas que eu estou trazendo aqui. E vamos falar ainda bastante sobre o medo. Coloque no seu caderno quais são os seus medos e dê uma pontuação de 1 a 10. Como é o seu medo em cada situação que você pontuou, que você identificou do seu medo? O seu medo te limita a fazer algo? E aí você comece a colocar qual é a atitude, a decisão que você pode fazer hoje para enfrentar o desafio do medo que você tem de falar em público, de sair à rua, de prestar determinados concursos, de enfrentar um emprego novo, de sair de um relacionamento ruim. Quais são as decisões que você pode tomar para começar a enfrentar o desafio de eliminar o seu medo e sentir a libertação da sua alma? Faça com que a leveza, a serenidade, a autoestima se faça cada vez melhor na tua vida. Um beijo de luz no seu coração e que a minha alma possa abraçar a sua alma. Gratidão.